Olha, eu acho que ninguém tinha dúvida de que ia ser um início de governo muito complicado, porque o legado do bolsonarismo é um legado terrível e porque a gente sabe que o bolsonarismo derrotado não estava disposto a ingressar num jogo de uma oposição responsável, de uma oposição legítima, estava disposto a continuar com o que sempre foi, né? Violência, golpismo, é, um jogo político muito desonesto, né? E é isso que a gente está vendo. É claro que o governo começa, eu acho que a gente tem que entender, o primeiro ato do governo foi a simbologia da posse do presidente Lula, então é um governo que marca uma intenção de fazer uma gestão inclusiva, né, que respeite a diversidade do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, que combata as desigualdades. Eu acho que isso foi muito importante, foi uma marcação simbólica importante, mas a gente tem logo em seguida a intentona do 8 de janeiro, que mostra, então, a gravidade do desafio. Quer dizer, é um governo que ele se vê com um conjunto de tarefas muito grande, que ele tem a responsabilidade de recolocar o Brasil na trilha da disputa política democrática, de combater as desigualdades e de reerguer uma economia que foi severamente comprometida pelo descalabro, né, da condição da política econômica durante o governo Bolsonaro-Guedes. A gente vê o Lula ainda na toada de seus governos anteriores, uma relação muito, vamos dizer assim, vulnerável à chantagem que o Centrão faz. Tá? A gente vê isso na relação com o Lira, muito difícil, a gente vê isso na manutenção, por exemplo, de ministros que deviam já ter sido substituídos diante dos escândalos em que foram envolvidos, como é o caso do Juscelino Filho e da ministra do Turismo, tá? A Daniela Vaguinho. Então, isso é um problema, quer dizer, eu acho que esse problema não se equaciona enquanto o governo não apostar numa dinâmica de maior mobilização popular, que é o que ele pode usar para fazer frente a essa maioria oportunista e fisiológica do Congresso. Também não dá para esperar que consiga essa velocidade ideal diante do conjunto de problemas que ele tem que enfrentar. Eu acho que o que o governo precisa fazer é mostrar a esses segmentos, mostrar aos movimentos sociais que ele está aberto ao diálogo e que ele está agindo com transparência na medida do possível para satisfazer as suas demandas. Ele falhou gravemente junto à educação, certo? Com essa insistência do ministro Camilo Santana de implantar a reforma do ensino médio do governo Temer, que foi uma reforma imposta por medida provisória, que não teve discussão com os estudantes, não teve discussão com os educadores, e só agora, tardiamente, por causa da pressão muito forte do movimento estudantil e de docentes, é que o governo suspendeu. Mas é preciso mais, quer dizer, então, nesse caso, esse foi, ao meu ver, um ponto de muita falha do governo, porque não é que ele fosse resolver num piscar de olhos o problema do ensino médio, que é uma questão séria, mas é porque ele insistiu em não ouvir os setores envolvidos. O governo está reiniciando, né, projetos que foram suspensos nos governos Temer e Bolsonaro, mas isso ainda com espaço para discutir qual é o caminho para, de fato, você encontrar essa solução. O mesmo vale para a questão, por exemplo, dos povos indígenas. Existem sinalizações importantes, mas é claro que também não se muda uma política dessa assim num punhado de dias. Não se trata de não cobrar, de não pressionar, mas tem que entender. Os resultados eles estão sendo estão no forno, quer dizer, a gente tem um período ainda de repensar as políticas, de implementar novas políticas até ter os resultados. Sempre vai ser abaixo da nossa vontade, sempre vai ser abaixo, inclusive, das urgências da população brasileira. Mas se o governo for capaz de mostrar que ele está trabalhando para resolver os problemas, eu acho que ele está bem. Em vários campos ele tem mostrado isso.
Existe um embate com o presidente do Banco Central. Eu acho que já está claro para todo mundo o que significa a autonomia do Banco Central, por que o campo popular sempre foi contra essa ideia, certo? Porque a autonomia em relação à capacidade do povo brasileiro ter a sua vontade ouvida, mas não é autonomia em relação aos banqueiros, pelo contrário. Só que o que a gente está vendo é um enfrentamento muito pouco engajado do governo nisso. Quer dizer, a proposta que está sendo gestada no Ministério da Fazenda, de novo arcabouço fiscal, ela me parece, eu não sou economista, certo? Mas pelo que eu leio dos economistas, pelo que eu acompanho do que tem saído do Ministério da Fazenda, ela parece ser ainda uma tentativa de manter de uma maneira amenizada o teto de gastos. Ela não é capaz de promover um enfrentamento real do rentismo que é necessário para destravar o desenvolvimento e a justiça social no Brasil.